São Paulo, capital, e um pedaço do interior. Depois a gente tem um pedaço do interior de São Paulo numa regional que a gente chama Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, ela tem um espaço aí meio grande e uma outra parte na regional São Paulo. Então, a nossa parceria com vocês é porque essa parte de Campinas e região faz parte da regional São Paulo e a gente que ajuda aí. Então, muito prazer. Espero que o conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês consiga agregar dentro das empresas juniores de uma forma bem positiva. E já de antemão, qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer conversa posterior a esse papo, a gente está à disposição aí para falar com vocês. Boa? Posso compartilhar? Vou me apresentar também rapidinho, eu acho. Desculpa. Isso. Olá, galera. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que tem bastante gente. Fico muito feliz. Eu sou a Marina. Tô escura, quase não dá para ver meu rosto. Mas eu trabalho no time de gente da Estônia também. Atualmente, eu trabalho no time de recrutamento. Recrutando aí para cidades mais do interior, Atibaia, Itatiba, Bragança e entre outras. Espero que vocês gostem do nosso projeto, que seja muito proveitoso e que vocês consigam ter vários insights aí para conseguir aplicar nas EJs. Boa. Boa. Se quiser Não vai ser você que vai compartilhar, Lara. Acho que ele vai... O Riceto vai apresentar? Se quiser apresentar, fica mais fácil. Tá bom, peraí, vamos lá. Vou fazer aqui. Estão vendo? Sim. Boa. Então vamos lá, gente. Hoje o que a gente veio trazer para vocês é um pouco do projeto que a gente desenvolveu como time de gente para dar suporte ao time comercial. Então foi legal que nas dúvidas vocês perguntaram bastante sobre gente e gestão, e é justamente isso que a gente faz. Então, a cadeira que eu ocupo, ela é chamada de gente e gestão, porque a gente olha para essas duas partes do time. E aí, para dar suporte ao time comercial, a gente fez um estudo de gestão por competências. Então, para que a gente consiga entender quais são as competências presentes no nosso time, quais são as competências requeridas pela instituição, e aí, no caso, a EJ de vocês, como essas duas coisas se cruzam e como a gente pode desenvolver as pessoas dentro delas. E aí, bom, se quiserem mandar dúvida aí, acho que um dos meninos vai lendo ao longo, mas sintam-se à vontade, não precisa esperar até o final, ou se não quiser interromper, anota para não esquecer a dúvida depois. Boa. Então, vamos lá, né? O que é o modelo de gestão por competências, né? Ele nada mais é do que um modelo para a gente gerir e desenvolver as nossas pessoas. Então, o primeiro passo para a gente implementar e dar andamento nesse modelo, né, é a gente identificar as competências necessárias dentro da organização. Então, o que eu espero de um indivíduo dentro da minha EJ que ele tenha de competências? Que ele seja comunicativo, que ele seja empático, que ele seja proativo. E aí, dentro de cada necessidade, cada EJ vai entendendo o que se espera dentro do seu time, né? Para isso, dentro da Stone, a gente fez uma matriz de função para os cargos, e eu tentei trazer um pouco dentro dos cargos da EJs, né, de trainees e analistas, que a gente entende que são, eu entendo pelo menos, me corrija se eu estiver errada, mais ou menos a mesma coisa, né? O caminho ali é o processo e a liderança, para a gente dividir em 2 níveis e isso ser aplicável para a realidade de vocês. Um segundo passo da gestão por competências é a gente avaliar se essas competências que a gente entendeu que são importantes para as nossas EJs, elas estão de fato presentes no nosso time e em qual intensidade. E por último, a gente propõe ações e treinamentos de desenvolvimento para a gente equilibrar os gaps entre as pessoas e as necessidades da empresa. Dentro da gestão por competências, a gente entende que o indivíduo
ele sempre apresenta aquela competência, né? De forma mais intensa ou menos intensa. Então, por exemplo, quando a gente usa a comunicação, pode ser que uma pessoa seja extremamente comunicativa e a outra seja mais retraída. Então, a ideia é como a gente compartilha esse conhecimento para que todos se desenvolvam mutuamente, né? Então, a competência, existe um acrônimo que é o CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E por que ela é tão importante? Dentro de toda a organização, dentro da empresa Júnior, a gente tem pessoas, a gente tem os talentos, então sempre tem aquela pessoa do time que a gente olha e fala, nossa, esse cara é um outlier, né? Mas todos eles apresentam competências. E quando a gente desenvolve essas competências, a gente aumenta o nosso capital humano, por consequência, o nosso capital intelectual dentro da EJ e direciona todo o time para apresentar resultados, ter um senso de competitividade, de sempre querer evoluir e a nossa EJ ser sustentável e perdurar todo esse conhecimento e esses resultados a longo prazo, né? Então, o que é o CHA? É um acrônimo, como a gente já falou, para conhecimento, habilidade e atitudes. E esse é considerado o tripé das competências. E se manifesta sempre na forma de pensar, na forma de agir, na minha escolha de atitudes. Então, o conhecimento, ele nada mais é que é o saber, que é a primeira coisa que compõe um acrônimo, né? Então, é o que a gente aprende na universidade, é o que a gente aprende nos artigos que a gente lê, nos livros que a gente estuda e na vida como um todo. Então, todo o conhecimento da vida, ele é aplicável na gestão por competências, né? Todo indivíduo, ele sabe muita coisa e todos os dias a gente aprende coisas novas, o que é super importante. Mas raramente a gente usa todo esse conhecimento que a gente tem. Então, tudo que a gente aprende, eu sempre brinco e falo que a gente tem gavetinhas dentro da nossa cabeça. A gente aprende uma coisa, põe ela dentro da gavetinha e fecha essa gavetinha. A gente tem 100 gavetinhas, mas deve usar umas 10 delas. O segundo ponto do chá é a habilidade. E a habilidade nada mais é do que o saber fazer. Então, é tudo que de fato a gente aprendeu e a gente usa ao decorrer da vida, né? A gente é hábil para aquela competência. Então, basicamente, é quando a gente coloca a teoria em prática, né? Então, quando a gente desengaveta ali os nossos arquivos pessoais. E as atitudes são o que levam o indivíduo a decidir ou não se ele vai usar aquele conhecimento e aquela habilidade que ele desenvolveu. Então, é o querer fazer, são de fato as escolhas, né? Mas as atitudes, para a gente não ficar abrindo todas as gavetas de uma vez e tentando colocar todos os nossos conhecimentos em prática ao mesmo tempo, eles precisam de foco, para que os conhecimentos e as habilidades, eles de fato converjam para o resultado esperado. Então, a gente tem que saber ali qual gavetinha a gente precisa trabalhar. Então, para ajudar na gestão por competência, a gente tem algumas práticas de apoio. Então, avaliações de desempenho 360 graus, conversei aí com os meninos um pouco antes para ver quais são as práticas que vocês já fazem dentro da EJ, com mais ou menos intensidade, dentro dos diferentes cenários de EJs que vocês têm. E eles me falaram muito da avaliação de culturas, mas vocês podem também colocar a aptidão de cada indivíduo dentro dessa avaliação por competências. É sempre legal a gente ter um arquivo de histórico dos membros, então um histórico dessas avaliações, um histórico de projetos, um histórico de resultados. O recrutamento e seleção pode ser uma arma muito relevante dentro da gestão por competências, porque é onde você busca competências complementares àquele time que você tem no momento. E, claro, treinamentos internos e externos, né? Então, a gente identifica a necessidade do time, pode criar e pode buscar fora como desenvolver a turma. E aí a gente fala um pouco de indicadores por competências, né? Então aqui foi o que eu tentei trazer aplicado um pouco para vocês. Tentei deixar um pouco genérico, mas para que vocês de fato entendam o conceito e consigam aplicar dentro da EJ de vocês. Então, o que a gente separou aqui, né, na Stone? A gente entende que as pessoas, elas têm hard e soft skills, que é o conjunto de habilidades e atitudes.
Alguns que são muito importantes serem observáveis já na seleção, para a gente compor o time. E alguns que a gente chamou de observáveis internamente, mas que basicamente é o que a gente quer desenvolver dentro da pessoa, né, dentro de cada indivíduo, enquanto ela faz parte da EJ. Então, aqui, coloquei algumas coisas de observáveis na seleção. Acho que o fit cultural é sempre uma unanimidade. O Léo e o Pedro, quando a gente foi fazer o briefing desse papo, eles falaram muito de escrever um mini texto, né, do porquê a pessoa quer estar na EJ, no processo seletivo. Então, para ver se tem um match ali de valores e propósito, e acho que isso é muito importante para compor a base de qualquer instituição, principalmente de uma EJ, que as pessoas elas estão ali muito pela vontade de fazer acontecer, né, e por amor àquela instituição mesmo. Acho que comunicação é sempre relevante, empatia. Vocês falaram um pouco de dinâmica de grupo, então, se vocês têm ali a dinâmica dentro do processo seletivo, se a pessoa tem iniciativa, se a pessoa apresenta integridade ao longo das interações que a gente tem com ela no processo, o relacionamento interpessoal, dentro de dinâmica, sempre tem os cases a resolver, né? Então, como é a capacidade de raciocínio lógico de cada um, como ela destrincha ali os problemas e usa para resolver. E os observáveis internamente. Então, poxa, quando a gente adiciona uma coisa dentro de uma rotina universitária que é muito corrida, né? Então, muitas pessoas têm aula integral, né? Período integral, ainda fazem parte da EJ e tem outras atividades extracurriculares. É muito importante que a gente consiga desenvolver nas nossas pessoas a administração do tempo, que eles consigam analisar os dados e informações dos projetos e buscar soluções, que eles tenham um pensamento analítico, comprometimento com o trabalho, que eles saibam influenciar o time e o meio que eles estão de forma positiva, capacidade de negociação. Então, é muito importante para a gente captar ali novos clientes para a EJ e manter os clientes que a gente já tem. Planejamento, resolução de problemas, proatividade, foco, resiliência, trabalho em equipe, são coisas que eu considerei importantes e trouxe aqui como exemplo para vocês e que são indicadores das competências observáveis, por exemplo, em analistas ou consultores. E aí é legal a gente ter uma separação por nível. Então, poxa, quando eu quero que a pessoa dê o próximo passo dentro da minha EJ, que ela assuma um cargo de liderança, a minha EJ tinha conselho. Então, não sei, deve ser aplicável ainda para muita EJ. Então, um cargo de conselho, enfim, coordenadoria, todos os cargos aí de liderança, a gente também tem um processinho, né? Pelo menos a minha já tinha um processo seletivo que a gente fazia isso. Então, também o que é importante é a gente observar na pessoa, quando a gente quer ajudá-la a dar o próximo passo. Então, sempre o fit cultural é extremamente importante, se ela se comunica bem, se é empático, como que é a resolução de problema delas, como que é o planejamento, como que é a capacidade analítica. Depois, ela tem um poder de negociação legal, porque ela vai precisar influenciar não só o time, mas ensinar, né, passar esse conhecimento para frente. E coisas que a gente precisa desenvolver na liderança, porque a gente entende que a liderança ela já está assumindo mais atribuições do que quando esse indivíduo era trainee ou analista, por exemplo. Então, a administração do tempo, ela ainda existe, mas ela é uma administração do tempo diferente, porque você tem que administrar o tempo para si e para os outros. Administração de conflitos, para conseguir gerir o time. Gestão voltada para resultados. Ter ali o skill de liderança, saber delegar. Então, uma série de indicadores de competências, que aí é muito legal o time de gente gestão, o time de RH, sentar e pensar com todo mundo da EJ. Então, a gente aqui na Stone, o time de gente fez uma proposta e a gente foi descendo nos nivelamentos de liderança. Poxa, você acha que isso faz sentido para o seu escopo? Você acha que isso faz sentido para o escopo do seu líder? Você acha que isso faz sentido para o escopo do seu liderado? Então, para a gente chegar ali numa unanimidade, e quando a gente tem essa matriz de função, né, o que a gente observa nas pessoas na entrada e o que a gente quer observar nelas ao longo do desenvolvimento delas dentro da EJ, fica muito mais fácil o time de gente e gestão conseguir direcionar treinamentos, conseguir direcionar rotinas, conseguir direcionar livros, indicação de desenvolvimento para todo mundo.
tão boa, né? Como é que a gente avalia as competências existentes dentro do nosso time? Uma coisa que a gente tem muito aqui na Stone é a avaliação de desempenho. Então, a gente pensou assim, fiquei pensando, né? Poxa, como que a gente pode adaptar isso para vocês, para as EJs? E conversando com o Pedro, eu particularmente sou muito fã do Google Forms. Acho que a gente consegue trabalhar muito facilmente com os dados, principalmente porque quando a gente fez esse projeto, a gente usou uma matriz, uma tabela para colocar essas competências. A gente já vai mostrar para vocês como. Então, vocês podem criar um Google Forms pensando mesmo nessa avaliação de desempenho 360. E o primeiro passo dela é, de fato, a gente definir as competências a avaliar em cada nível da EJ. Por isso, a importância da validação dessa matriz de função que a gente falou anteriormente. Então, dentro de trainees e analistas e dentro da liderança. Essa escolha, ela tem que ser baseada nas competências que a gente entende que são necessárias dentro daquela EJ. E nem todas vão ser iguais. É por isso que é muito importante o time de gente de gestão e bem direcionado nesse sentido. A gente tem a definição clara do que a gente espera encontrar dentro de cada competência. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Trabalho em equipe. Vou colocar na minha avaliação de desempenho como as pessoas são em trabalho em equipe. Poxa, mas o que é trabalho em equipe para mim é J? Eu preciso ter isso claro. Então, eu preciso que no trabalho em equipe, aquela pessoa trabalha em colaboração com os outros na empresa para alcançar os objetivos, ela dê crédito aos demais por suas contribuições em realizações, ela crie relacionamentos construtivos com pessoas semelhantes e diferentes a si, que é uma das dificuldades, né, do trabalho em equipe, a gente trabalhar com pessoas muito iguais e muito diferentes da gente, se ela ganha confiança e apoio dos outros. E também a gente tem uma definição clara do que é um comportamento. E aí eu coloquei em 3 réguas, que é o que a gente usa aqui na Stone, mas vocês podem colocar isso numericamente, e aí como for a forma mais útil para vocês, que define ali com a EJ. Então a gente coloca aqui em excepcional, consistente e inconsistente em cada competência. Aqui, por exemplo, quando a gente fala em uma pessoa excepcional, a gente fala que ela apresenta aquela competência para si e ela é muito referência dentro do time. Então, por exemplo, poxa, eu vou pensar em uma pessoa dentro do time de trabalho em equipe. Eu penso na Mari na hora. Então, essa é uma pessoa excepcional. Ela não carrega essa competência só para si, mas ela emana isso e propaga esse fit, né, com as outras pessoas. Uma pessoa consistente é aquela que apresenta, poxa, legal, às vezes ela pode até ali dar uma oscilada, mas em 90% do tempo ela apresenta um baita de um trabalho em equipe, mas ela ainda não se sobressaiu, sendo referência para o time em relação a isso. E aquela pessoa inconsistente é a pessoa que oscila demais, né? Então a gente vê que, poxa, às vezes tem um trabalho em equipe super legal, às vezes é super individualista, depois em outro projeto tem um trabalho em equipe legal, em algumas situações é individualista. Então é muito importante que a gente tenha essas réguas bem claras para quando a gente for levar isso para a EJ entender as competências, né? E aí, as avaliações, elas são 360. Então, é muito importante que a gente se avalie, avalie nossos pares, avalie nossos líderes. Então, aqui na Stone, a gente faz em 2 rodadas. O período de avaliação, ele demora 2 semanas. A primeira rodada, ela consiste na autoavaliação, na avaliação dos meus pares e eu avaliando o meu líder. Então, é importante para que o líder, quando ele for fazer a avaliação do liderado, que é o que a gente chama de segunda onda aqui na Stone, ele consiga utilizar, além das suas percepções e feedbacks que a gente foi passando, né, para o liderado ao longo do período, ele aproveita outputs, tanto os meus próprios quanto dos meus pares, para fazer essa avaliação. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo Stone, muito voltado para o nosso time comercial, que é o time que a gente dá suporte, mas vocês podem fazer isso, num geral, para a EJ, né? Então, aqui a gente tem o cargo de dono de polo, que é um líder de operação. Então, ele cuida ali de uma região específica dentro de uma cidade, no caso de São Paulo, Grande ABC ali, Osasco, Guarulhos, ou no caso do interior, muitas vezes de uma cidade inteira. Então, a gente entende aqui que a aptidão do dono de polo
que a gente espera, as competências necessárias para esse cargo dentro da nossa instituição é atração e desenvolvimento de talentos, que ele se comunique de forma eficiente, que ele tenha uma boa tomada de decisão, poder de influência e capacidade de execução e gestão da execução, tá? Então, a gente avalia, como eu falei, inconsistente e excepcional, e a gente associa isso com uma nota de performance. Então, aqui, né, quando a gente traz o exemplo Stone, por que entender isso é importante? Porque a gente quer que todo mundo da EJ se desenvolva. Como gente gestão, a gente quer gerir os nossos talentos. Então, a gente olha ali aquela pessoa que a gente considera um talento dentro da nossa organização e que a gente precisa sempre estar esticando ela para que ela se sinta desenvolvida, mas a gente precisa desenvolver todo o time, é nossa responsabilidade. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, nenhum dos donos de polo dentro desse distrito, que é um exemplo fictício, ele é excepcional em atração e desenvolvimento de talentos. Quando a gente olha esse time, né, só um dono de polo se comunica excepcionalmente de forma eficiente e metade do meu time é inconsistente em gestão da execução. E aí, para o time, né, a gente pode pensar em ações individuais e ações coletivas, quando a gente entende quais são os gaps de competências e como as competências podem ser complementares entre uma pessoa e outra. Então, para o time, a gente pode fazer um treinamento de gestão de pessoas focado em como recrutar e desenvolver talentos. A gente pode indicar um treinamento de comunicação aos líderes e acompanhar como eles se desenvolvem na rotina, com feedbacks constantes. E a gente pode, por exemplo, criar um programa de mentoria cruzada, onde os donos de polo que têm competências excepcionais ajudem no desenvolvimento de donos de polo que têm competências consistentes ou inconsistentes. A gente gosta muito aqui na Stone da mentoria cruzada, porque a gente garante que quem é excepcional naquela competência continue se desenvolvendo e ajude a desenvolver outras pessoas. E aí quem é consistente ou inconsistente, ele vai aprendendo dentro da mentoria cruzada, né? Então você estimula a liderança, você estimula reforço de competência, você estimula aprendizado mútuo. E aí a gente traz, por exemplo, o exemplo individual do Lucas, né? Que a gente colocou aqui. Então, o Lucas, ele tem algumas características. Ele tem a comunicação como ponto forte. Ele apresentou um teste de tomada de decisão como ponto de desenvolvimento e a gente colocou ele na avaliação, essa competência como inconsistente. Então, com certeza, o Lucas precisa desenvolver ali a sua tomada de decisão. E ele também ele também é inconsistente na gestão da execução. Então, o que a gente pode pensar para o Lucas? E aí eu vi vocês falando um pouco de PDI, né, nas perguntas, acho que a gente vai falar um pouco de PDI mais para frente, e aí eu entro um pouco aqui num dos pontos que vocês levantaram, mas a gente pode fazer um PDI para o Lucas para ele trabalhar a gestão da execução. E a gente pode colocar ele com uma mentoria cruzada com o dono de polo 1, que tem isso como excepcional. Então, a gente garante que o dono de polo 1 continue se desenvolvendo e que o Lucas supra esse gap. E a gente pode indicar um curso, por exemplo, de tomada de decisão da nossa lista. E aí, aqui, voltando mais para a nossa realidade, né? Exemplo Stone, a gente faz o acompanhamento com o distrital, que é o líder direto dessa pessoa. Então, a gente pode sempre fazer acompanhamento com o líder direto, que é sempre muito importante. E também o time de gente de gestão pode acompanhar essas rotinas para ver se elas estão sendo executadas da melhor forma possível. E aí os desenvolvimentos, né? Como que a gente garante que a gente está fornecendo treinamentos, que a gente está fornecendo conteúdo para o nosso time, né? Então, como gente de gestão, a gente sempre pensa em pequenas trilhas, né? Então, por exemplo, quando um trainee entra na EJ, o Pedro, a gente conversou ali, ele falou que um trainee fica ali 4 meses para ser analista, para até ser efetivado, né, e virar analista. E que pode haver efetivação ou não desse trainee, né? Então, por que não a gente fazer uma pequena trilha de treinamentos para esse trainee, para a gente garantir que, dado que a gente selecionou essa pessoa
no nosso processo seletivo, a gente entendeu que ele tinha pontos fortes que podiam agregar na nossa instituição. Como é que a gente fortalece isso e desenvolve os pontos ali que a gente identifica como gap deles? Então, uma pequena trilha de treinamento de 4 meses com acompanhamentos mensais do desenvolvimento. A gente pode fornecer livros e artigos para leitura, TEDs, podcasts. E aí é bem importante que nesse momento todos tenham fácil acesso ao conteúdo. Então, livros que tem na biblioteca da faculdade, livros que a gente acha em PDF, artigos que são fáceis da gente encontrar. TED é sempre uma boa solução, né? Então, aqui, por exemplo, a gente usa muito na Stone, eu não sei se vocês já viram, acho que bastante gente já deve ter visto, um TED do Simon Sinek que se chama Golden Circle, que ele fala um pouco de como a Apple faz as coisas, de como ela vende ali o sonho para o consumidor e que ela sempre começa pelo porquê. Então, esse TED, ele é mandatório. Todo mundo que entra na Stone tem que assistir esse TED. Então, algumas coisas, principalmente associadas à cultura nesse primeiro momento. Porque vocês viram ali que aquela pessoa pode ter um fit cultural. Mas como que eu garanto que eu reforço essa cultura e deixo ela imersa dentro da cultura da EJ, né? O que a gente espera dessa pessoa ali? Também é possível a gente fazer criação de pequenos treinamentos internos, avaliando gaps do grupo, desenvolvidos pelos próprios membros e ministrados internamente. Então, por exemplo, se o Lucas, ele não estava indo bem em gestão da execução, mas a gente viu que tem um dono de polo 1, ou um líder 1, que ele é extremamente competente em gestão da execução, poxa, por que a gente não monta um treinamento interno de como esse líder faz isso e a gente passa isso para toda a EJ e como gente de gestão a gente garante que essa gestão da execução ela vire rotina dentro da nossa EJ, dentro das nossas reuniões, dentro dos nossos encontros, dentro dos fóruns de discussão. E a gente também sempre pode buscar treinamentos online gratuitos, parceria com outras EJs e treinamentos externos, né? Então, até o Pedro comentou que contratou uma empresa para fazer processo seletivo na EJ deles. Vocês podem trocar com outras EJs, né? Então, para a gente sempre conseguir trazer novos conteúdos. E aqui eu coloquei no PPT, né, para mais indicações de treinamentos relacionados a competências, utilize a curadoria de competências, que é um material que a gente já disponibilizou para vocês, com uma lista das competências que a gente tinha elencado, que era importante para a liderança dentro da Stone, e que são treinamentos online gratuitos que a gente indicou para o nosso time. Então, que eles podem ali, poxa, identifiquei ou quero me desenvolver, que é a parte mais importante, né? A gente vai falar um pouco no PDI. Eu quero me desenvolver nesse assunto. Então, qual que é o treinamento que eu posso buscar? E aí, falando um pouco do PDI, né? O PDI aqui na Stone, a gente trabalha sempre no modelo 70-20-10. Então, 10% do que a gente fala no PDI, ele está relacionado à teoria, né? É o que você aprende. 20% do aprendizado do PDI, ele vem relacionado ao compartilhamento. Então, há fóruns de discussão, discussões em grupo, discussões dentro das reuniões da EJ, e 70% está relacionado à prática. Então, passar aquele conhecimento para uma nova pessoa, implementar elas participando de projetos, aqui voltado para a Estônia, né? Tocar uma matinal, mas, poxa, tocar uma reunião, se a gente entende que aquela pessoa está se desenvolvendo para liderança. Então, é bem importante, a gente segue muito esse modelo do 70-20-10, que a gente considera que é um modelo que, de fato, as horas de voo, ela é o mais importante para a gente consolidar qualquer conhecimento que a gente aprende na teoria e fazendo essas trocas. Então, ter ali a parte prática do PDI é a parte mais importante. Como que a gente faz essa troca, né? E aí, os papéis no PDI. A gente entende que 2 pessoas são diretamente envolvidas dentro desse PDI. E o PDI, ele tem que ser uma construção conjunta. Então, vocês falaram aqui um pouco, uma das perguntas que o Pedro me mandou poxa, a gente vê o PDI como um negócio muito engessado, como é que a gente faz ele ser mais adaptável? O que a gente viu aqui na Stone é que, de fato, nós engessamos muito o PDI como pessoas. Então, a gente elabora um plano,
e se atenta àquele plano e segue ele do começo ao fim. E, na verdade, a gente foi aprendendo que o PDI, ele é um negócio vivo. Ele não pode ser estático. Então, duas pessoas têm que estar sempre diretamente envolvidas na elaboração desse PDI, que é o colaborador e o líder. Então, a pessoa, né, por exemplo, eu sou um analista e eu quero desenvolver um PDI com o meu líder, que é o Pedro. Ou o líder quer desenvolver um PDI com o analista. A primeira parte é o próprio colaborador, o próprio analista ou o próprio trainee pensar junto com o gestor dele, quais são as competências ou quais são os pontos que eu quero desenvolver ou que eu quero reforçar. E aí a gente vai pensar em um monte de coisa, com um monte de macroação, destrinchada em microação, e a gente faz um PDI enorme e a gente segue ele do começo ao fim. O que a gente aprendeu é que o PDI tem que ser simples. Então a gente tem que focar. Como que a gente deixa ele mais ágil, mais adaptável? Deixando ele cada vez mais simples. Se a gente consegue focar a partir do levantamento de todas as possibilidades, quais são as minhas prioridades? Então, poxa, todo mundo tem, né, uma série de coisas que a gente quer aprender ou desenvolver. Mas, cara, o que é importante para mim agora? Importante para mim agora são essas duas. Então, o que eu vou fazer dentro dessas duas prioridades para desenvolver? E aí, o próprio analista pode, por exemplo, sugerir as ações que acha importante e compartilhar isso com o líder. Dentro do PDI, o líder tem um papel muito importante e o gerente de gestão também, que é direcionar e acompanhar. Então, nessa conversa, a gente identifica, né, os pontos, gaps e fortalezas que o líder, olhando as competências daquela pessoa e tendo esse papel de desenvolvimento, considera importante estarem no PDI do liderado. Depois, o líder tem que orientar essas ações. Então, é muito importante que a gente coloque, e não só como líder, mas também como agente de gestão, ações que a gente entende que pode contribuir, porque a gente é um apoiador do desenvolvimento daquela pessoa. E sempre acompanhar e refletir. Então, acho que é aí que a gente acaba pecando no PDI. A gente segue ele do começo ao fim. Então, poxa, a gente pensou nisso e a gente tem que terminar desse jeito. Quando, na verdade, a gente precisa trazer um negócio muito vivo. Então, fazer follow-ups constantes desse PDI para deixar ele ágil e adaptável. Então, poxa, isso aqui está dando super certo, vamos continuar. Cara, isso aqui não está dando certo, vamos repensar. Isso aqui está dando parcialmente certo. Como a gente faz para melhorar esse ponto? Então, ter esses follow-ups constantes, que aqui na Estônia a gente chama de one-on-one, e aí sempre o gerente de gestão participa dessas rotinas para a gente conseguir avaliar a qualidade com a qual a gente está fazendo e desenvolvendo as nossas pessoas. E aí, entrando um pouco no recrutamento, né? Como que a gente, a partir do momento que, poxa, eu entendi quais são as competências necessárias para a minha organização. Eu entendi dentro do meu time como essas competências são percebidas em cada indivíduo. Eu estou criando planos de desenvolvimento, de PDI, de mentoria cruzada, de treinamentos internos e externos, pequenas trilhas de carreira, para que eu consiga desenvolver essas pessoas. Mas como que eu busco, fora da minha EJ, complementaridades para essas competências, para que eu consiga trazer cada vez pessoas melhores para dentro da EJ, né? Então, a gente usa aqui na Stone a seleção por competências. O primeiro objetivo dessa seleção é a gente conseguir agregar competências individuais no nosso time. Com isso, eu aumento o capital humano da minha organização. Se eu estou vendo ali, sei lá, acho que é difícil um time de marketing não ser comunicativo, mas que, poxa, o time de marketing está meio parado, a comunicação ali não está rolando legal. Poxa, no meu processo seletivo, eu vou buscar uma pessoa que seja extremamente comunicativa para agregar no meu time de marketing. Então, com isso, a gente traz eficiência, porque a gente agrega essas competências à nossa EJ, a gente traz mais eficácia, porque a gente traz novas competências aplicáveis no nosso negócio e a gente consegue cada vez mais desenvolver o nosso time. E aí a gente acompanha esse indicador, né? Dado que eu estabeleci as competências, se eu estou conseguindo buscar isso nas novas pessoas
e o retorno sobre o investimento que a gente sempre precisa medir. Então, se as competências que eu busquei no processo seletivo, elas de fato estão sendo percebidas e eu estou conseguindo desenvolver o time naquele sentido. Então, quando a gente analisa o nosso time, identifica as competências, a gente pode e deve utilizar o recrutamento como forma de aquisição dessas competências que são gaps no nosso time. Então, além de subir a barra do time, né, como a gente fala aqui na Estônia, a gente quer sempre ter uma barra alta e a gente vai subindo a barra do time a cada contratação que a gente faz, isso é essencial para a gente construir times de alta performance. Que no final do dia é o que a gente busca dentro da EJ, né? A gente quer ter um time que entrega um baita do resultado. A gente quer ver a EJ ali estourando a meta. Então, ao executar a entrevista, né? Aqui eu só esqueci de trocar, peço perdão, mas a gente criou também um book de recrutamento. Então, a gente tem o checklist de recrutamento para alinhar o perfil desejado para o processo seletivo. Então, dentro da EJ, né, o time de RH, as pessoas que vão participar do processo, é importante que a gente tenha claro o que a gente está buscando naquele processo. A gente identifica as competências que são importantes a gente avaliar durante o processo seletivo. No momento da dinâmica, tenha claro quais são as competências que a gente deseja avaliar com aquela atividade e qual é a régua de excelência para elas. Então, o que eu aceito ali e o que eu vou buscar além. Quando a gente recebe os currículos, pelo menos na minha J também, a gente tinha que mandar currículo, então eu coloquei aqui também, a gente estudar e organizar quais são as perguntas no momento ali da entrevista individual que a gente quer fazer. E na entrevista, a gente fazer perguntas abertas e específicas, porque a gente investiga uma situação completa e não tem o perigo da gente entrar nos vieses que a gente chama. Oi? Não? Posso seguir? Pode sim, pode sim. Tá bom. Achei que eu ia abrir para perguntar, mas beleza. Aí a gente fez também um book com competências e perguntas por competências que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas o que é uma entrevista por competência, né? É quando a gente faz uma pergunta comportamental, que é uma pergunta aberta, ela tem especificidade situacional e com verbos em ação no passado. E a gente consegue adaptar isso para todos os contextos, seja a vida pessoal, seja experiência acadêmica, seja a experiência extracurricular. Então, em tudo, a gente consegue adaptar essas perguntas situacionais. Então, descreva uma situação em que, relate um fato, conte-me sobre alguma vez em que executou alguma coisa, contar sobre uma experiência. E aí, a pergunta aberta, ela é uma pergunta que ela olha ali uma situação completa, que a gente consiga ter clareza em tudo que aconteceu, quais foram as ações tomadas naquela situação e quais foram as consequências decorrentes daquelas ações, né? E aí, por que ela precisa ser específica? É porque ela é construída especialmente para a investigação desses comportamentos específicos. Senão a gente sempre cai no viés ali da contratação. A gente aqui na Estônia sempre apresenta para a liderança, porque eles são parte viva do nosso processo seletivo, os vieses. Então tem o viés do espelho, que é uma pessoa muito parecida comigo. Por exemplo, o Pedro joga bola e eu jogo bola. Então, nossa, o Pedro joga bola, ele está falando aqui que ele é um bom jogador de futebol, eu também sou um bom jogador de futebol. Então, o Pedro vai ser bom porque eu sou bom. A gente não pode cair nesses vieses. Por isso que as perguntas comportamentais, elas são bem importantes. A pergunta, ela é situacional, porque ela aborda experiências passadas da pessoa que a gente está conversando e os verbos em ação e os verbos de ação no passado são, de fato, para investigar as experiências vividas. E a gente gosta muito aqui na Estônia, principalmente, quais foram os aprendizados tirados dessas experiências. E aí, acompanhando aqui as avaliações por competências, né? Acompanhando e avaliando as nossas competências. A gente tem aqui na Estônia o hábito de fazer one-on-ones. Então, a gente acha isso muito importante, que é um momento ali individual que a gente tem com o nosso time. E aí, o gerente de gestão tem a função de garantir que essa rotina está sendo feita com qualidade,
de papos sobre a função, sobre o desenvolvimento dele até então, sobre o que ele quer para o futuro, tá? Então, aqui a gente trouxe meio que uma sugestão de como a gente toca os one-on-ones aqui dentro da Stone. Então, a gente vai começar ali, né? Fazer a nossa primeira one-on-one com o time. Então, na abertura, é sempre importante a gente aprender aproveitar o papo para conhecer um pouco mais sobre a vida da pessoa. Então, se aprofundar ali, família, hobbies, o que gosta de fazer, sempre falar um pouco da gente. Esse é um momento super importante para as pessoas que estão ali conversando criarem uma conexão, um elo real, porque é ali que começa e se consolida a relação de confiança. Então, a gente fala um pouco, né, aqui do momento profissional, então, da experiência dentro da EJ, como é que tá sendo as funções. Então, poxa, quais foram os projetos? O que você executou que você mais gostou? O que você menos gostou? O que você acha que você aprendeu e se desenvolveu aqui dentro? O que você ainda gostaria de aprender? E aí, ali é o momento de entender e alinhar expectativas, né, com a pessoa que a gente está conversando. Então, o desenvolvimento, alinhar a missão com a pessoa, suas metas, os projetos, o que você, como líder, espera dela, ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, então, dar dicas de livros, pessoas para conversar, PDIs simples. Então, essa é o principal aprendizado que a gente tomou de PDI aqui, que PDI é para todo mundo, não só para pessoas que precisam se desenvolver, mas para pessoas que a gente acredita que são muito boas e que a gente quer continuar amadurecendo essas pessoas e esticando-as cada vez mais. Então, é importante que, nesse momento, o líder auxilie na construção do PDI, com base nesses objetivos que a gente setou, nessas expectativas que a gente alinhou, mais as metas ali para o mês, para o semestre, o que a gente espera. E é muito legal que a gente, depois de alinhado e construído, a gente sempre revisite esse PDI, né? Então, o PDI ele tem que ser um negócio vivo, para que a gente consiga sempre adaptar. E aí, tendo as ações definidas, é sempre legal gerar um compromisso, e acho que quando a gente escreve, a gente seta esse compromisso com as pessoas. Isso facilita também o acompanhamento, então a gente lembra o que a gente combinou ali. E a gente sempre agradece pelo tempo, deixa o canal aberto para a pessoa procurar sempre que precisar, sempre que quiser alguma coisa. Então, é importante também, principalmente quando a gente tem ali na universidade 1 milhão de coisas para fazer. Geralmente esse é um momento líder-liderado, né? Gente, gestão é integrante do time. Que você é uma pessoa, então você dá o seu melhor e aprende junto. Então, isso também ajuda a setar a expectativa daquela pessoa sobre você, né? E aí, é claro, isso tem que ser uma rotina. Então, esse é o primeiro papo, quando a gente ali faz o primeiro combinado. Mas isso tem que ser revivido várias vezes. Então, tem gente que faz o one-on-one semanal, tem gente que faz o one-on-one quinzenal, tem gente que faz o one-on-one mensal. E na rotina, né? É sempre bom a gente retomar o que está acontecendo dentro da vida da pessoa. E aí, um negócio que é sempre muito relevante é se a gente conseguir, como pessoa que está conduzindo ali o primeiro papo, né, e os papos posteriores, a gente sempre anotar o que está acontecendo dentro da vida da pessoa, né, da vida pessoal, e a gente retomar esses fatos na nossa conversa, a gente gera ali um senso de valor percebido extremamente importante, né? Então, como estão as coisas na pessoa física, que a gente chama, né? Como é que o indivíduo está ali, como é que estão as coisas na família, como é que estão as coisas em casa, e aí sim, como é que estão as coisas dentro da EJ, né? Aí é importante que a gente sempre faça um follow, como eu falei, desses acontecimentos, porque a gente gera ali um valor percebido e a gente mostra para a pessoa que a gente de fato se interessou pela primeira conversa, que a gente estava presente, que a gente se interessa por ela. E aí também dá abertura e fala um pouco da tua vida, né? Para continuar com esse elo de confiança. E aí a gente faz nosso acompanhamento do escopo. Então, no primeiro papo, a gente fez um combinado do que a gente ia desenvolver, do que a gente ia fazer. E aí a gente acompanha como é que os combinados que a gente fez estão sendo executados, se está com qualidade, se a gente está chegando aonde a gente esperava, se a gente está com dificuldade, como é que a gente pode resolver,
como é que a pessoa tá naquele momento. E aí, sempre pensando no momento de desenvolvimento e feedback, a gente fazer um acompanhamento dos entregáveis que a gente combinou, realinhar a missão, realinhar a meta e expectativa, se for necessário, dar feedback com base nos últimos acontecimentos e acompanhar o PDI, caso a gente tenha feito. Então, de novo, o PDI ele precisa ser uma coisa viva. Eu acho que é aí que a gente coloca agilidade, ações curtas e simples, para a gente conseguir que todo mundo esteja sempre na mesma página e consiga executar e genuinamente desenvolver aquela pessoa. E é legal também pedir feedback, né? Então, é sempre um momento de troca aqui para a gente esses papos. Então, dá ali a orientação de como se desenvolver nos pontos desejados, de novo, dar dicas de livro, TEDs, podcasts, o que a gente achar relevante. E aí sempre alinhar os próximos passos, né? Qual que então é o combinado daqui para frente. Boa! Não sei se eu falei demais. Tem algumas perguntinhas, Lari. 50 minutos, né? O combinado era 40. Foi mal, gente. Tem algumas perguntinhas aqui. A Pera, Lara... vou para minha tela. Eu tô perdida aqui. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Aí, voltei para vocês. Boa. A Lara perguntou: uma dificuldade que eu tenho é definir quais são as perguntas mais estratégicas para trazer para um one-on-one. Dentro de tudo que eu quero, preciso falar, como priorizar o que tem que ser falado no one-on-one. Boa. Acho que isso é sempre uma sempre tem um monte de assunto para falar, né? Principalmente quando a gente faz ali no one-on-one, você falou de uma rotina mensal, né? Muita coisa acontece em um mês. Então, o que a gente prioriza? Sempre no one-on-one é importante que a gente faça o follow do que a gente tinha combinado, porque isso dá a continuidade tanto da conversa quanto do desenvolvimento da pessoa. Se em cada one-on-one a gente leva um assunto diferente, é muito difícil a gente conseguir desenvolver as pessoas, porque ela não vai saber aonde que ela tem que focar. Então, poxa, no one-on-one do mês passado a minha prioridade era essa. Aí, às vezes eu não terminei de desenvolver aquela prioridade e eu troco outra prioridade. Então, é sempre importante, primeiro, acho que o mais latente sempre é o acompanhamento das ações combinadas. Aqui a gente sempre brinca que feedback é diário. Então, às vezes, muita coisa acontece em um mês, mas se você esperar um mês para falar um feedback que aconteceu há 4 semanas atrás, muito provavelmente a pessoa nem vai se lembrar daquilo. Então, os pequenos feedbacks, que sempre são os pontos que a gente quer retomar, eles são no momento. Então, você não pode demorar ali mais que 2 dias para dar o feedback para a pessoa, né? Então, aqui da Stone, tá? O que a gente prioriza? Sempre, sempre, sempre falar da vida, que a gente considera que isso gera empatia e gera uma conexão muito grande, e fazer o acompanhamento dos combinados que a gente tinha feito. Então, seja o andamento de um projeto, seja a sua meta, seja o PDI que a gente desenvolveu, ou esses 2 assuntos. Às vezes o PDI está relacionado a uma coisa não necessariamente ligada ao projeto que aquela pessoa está desenvolvendo, mas priorizar no papo do one-on-one o desenvolvimento constante, para a gente ter cadência de falar nos assuntos. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas aí só escreve aqui para eu saber. Ou então abre o microfone e fala também, não tem problema. Respondeu sim. Boa. Eu acho que... Posso só complementar e fazer uma pergunta complementar? Claro. Você acha que faria sentido rodar por ciclos? Por exemplo, eu tenho algo para ser desenvolvido durante os 3 primeiros meses do ano, por exemplo, e aí durante esses 3 primeiros meses os meus one-on-ones são voltados para isso, depois eu tenho um segundo ciclo, e aí eu penso mais talvez na estratégia do ciclo, o que eu preciso trabalhar naquele momento, e trago as perguntas do one-on-one mais voltadas para a necessidade do momento da pessoa, assim. Super, porque aí você tem a abertura de um ciclo e você tem o desenvolvimento ao longo daquele ciclo e o fechamento dele.
Então, faz super sentido voltar para as ações dos ciclos que vocês rodam aí. Sim, acho que isso dá uma continuidade incrível para a pessoa, porque ela consegue entender ali claramente os pontos de desenvolvimento dentro daquele ciclo e sempre, sempre, sempre voltar também um pouco para o lado pessoal. Isso aí a gente nunca deixa de falar, tá? É que a gente é muito, muito fã disso. Mas eu acho que sim, faz todo sentido você separar por ciclo. Nossa, deixa eu tomar uma aguinha. Boa? Sim, muito obrigada. Imagina. Alguém perguntou aqui, né? Qual seria a periodicidade ideal para as avaliações 360? Ou então o João. Estou lendo aqui também, tá, gente, agora. Trimestral, semestral, anual. Cara, acho que assim, a avaliação 360, ela é um negócio que ela dá trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter quando a gente vai implementar uma rodada de avaliação 360. Porque aqui na Stone, como que ela acontece, tá? A gente tem a abertura do primeiro ciclo, então, onde eu me avalio, avalio os meus pares e avalio o meu líder. Fecha esse ciclo e a gente tem a abertura do ciclo, onde líderes com a ajuda também dos inputs dados, né, por mim mesmo e os meus pares. E aí é sempre importante, depois a gente tem um processo que é chamado de calibração. Eu travei? Um pouquinho, mas agora voltou. Tá. Voltou? É porque você travou totalmente na tela para mim, por isso que eu percebi. Voltou agora? Voltou. Boa. A gente faz um processo que a gente chama de calibração. Então, a gente coloca todo mundo do mesmo escopo numa listagem e a gente vê se dentro daquele time aquela nota faz mesmo sentido. Então, esse é um processo que precisa de muito carinho, porque a gente precisa garantir que a gente está sendo justo com todas as pessoas. Então, supondo, a gente tem 15 trainees dentro da nossa EJ. Eu tenho que colocar os 15 trainees juntos, ver quais foram as notas que eles tiraram e ver se aquilo está balizado, se aquilo de fato faz sentido. Então, quem é responsável por isso é o gerente de gestão, que encabeça, e os líderes fazem o acompanhamento, tá? E aí, por último, tem o feedback, que é uma parte muito importante. Então, não adianta nada eu fazer uma avaliação de desempenho e eu não dar um feedback para a pessoa do que ela precisa desenvolver, do que foi muito legal ao longo do semestre. Então, esse é um processo que ele demora mais ou menos um mês para acontecer. Trimestralmente, talvez seja um pouco pesado. Então, eu aconselharia, dentro da EJ, a fazer semestral. Eu acho que é um período bem legal para a gente conseguir avaliar toda a construção e todo o desenvolvimento do indivíduo. E aí, como alinhar avaliações 360 com práticas de reconhecimento e promoções de colaboradores? Então, a gente usa muito a avaliação 360 aqui, tanto em reconhecimento quanto em promoção. Então, uma prática que a gente tem aqui na Stone é ser muito aberto. A gente sempre divulga o resultado da avaliação para a empresa inteira, então como forma de reconhecimento de quem mandou bem, principalmente porque outras pessoas podem ir consultar essa pessoa que mandou super bem na avaliação de desempenho desse semestre para aprender com ela. E a gente também usa como foi o desenvolvimento da pessoa ao longo das avaliações de desempenho para definir promoções. Então, se ela está em uma subida constante, ou se ela oscila, ou se ela declinou. Então, a gente sempre usa isso como balizador, tá? Aqui, principalmente, e aí o negócio de divulgar, né, é um negócio às vezes um pouco delicado. Mas aqui a gente tem muito claro dentro da Stone que dentro de uma avaliação de desempenho, você não você está. Então, naquele semestre, você foi daquela forma. Mas em todo semestre, você tem a capacidade de mudar aquela nota que você teve na última avaliação de desempenho, né?
Então, tanto para melhor quanto para pior. A gente brinca aqui, não sei se vocês já acompanharam algum vídeo, alguma coisa nossa, mas a gente tem o nosso CEO, que é o Thiago Piau, e a gente divide a nossa avaliação de desempenho, de resultado, em A+, A, B+, B e C. Então, em ordem, né, de a melhor pessoa, o top performance, e quem não performou tão bem naquele semestre. E a gente brinca que o Piau, ele já foi C na avaliação de desempenho. Então, todo mundo pode ser melhor. Todo mundo pode ser melhor na avaliação. Então, é um momento que você está, que você não é, e isso é muito importante para a gente deixar claro para toda a empresa quando a gente vai fazer essa divulgação. Mas a gente sempre olha como as pessoas foram na avaliação de desempenho, qual é o histórico delas, para definir promoções, se elas estão numa crescente de desenvolvimento, se elas são constantes em desenvolvimento, se elas estão em decrescente de desenvolvimento. E a gente usa a avaliação de desempenho como um ritual de cultura para, de fato, promover as pessoas. Então, por exemplo, esse ano a gente não teve, né? Mas ano passado e ano retrasado, a gente fez um evento no ano retrasado só com o time comercial e no ano passado com todo o time de operações da companhia. Então, todo mundo que atua na frente do cliente de fato. E a gente reconhecia quem eram os top performance na frente de todo mundo. Dava desempenho do ano. Então, para a gente, é sempre um momento muito importante de fato, a gente conseguir reconhecer as pessoas nesse momento. O Léo falou que ia perguntar alguma coisa. É próximo comentário aqui que tem. Vai perguntar, Léo? Não, eu falo pra eu tinha colocado ali, mas eu vou perguntar por aqui, mais fácil, já que eu tô aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Léo. Sim. Boa. Eu ia perguntar assim, tipo, o que faz mais, assim, a gente tem as reuniões individuais, né, e também as reuniões de time, né? Como que, assim, ver o que faz mais sentido para trazer em uma e o que faz mais sentido trazer na outra, assim, pensando em gerenciamento do time? Tá. Acho que a partir do momento que você avalia o seu time, se você identifica que grande parte dele pode se desenvolver naquela competência, faz sentido você trazer ações em time. É nesse sentido a pergunta? E o que são ações individuais? Isso. Tá. Se a gente identifica que, poxa, grande parte do time precisa se desenvolver em negociação. Então, poxa, ali eu trago ações e assuntos sobre negociação para o time. E aí, quando eu vejo que são gaps mais individuais, a gente vai tratando no 1 a 1, tá? Então, isso pra gente é muito importante. E aí, a gente tem algumas coisas também. Elogiar sempre em público e repreender sempre no individual. Então, sempre quando você vai levar ações em time e você vê que uma pessoa ali, poxa, não está conseguindo acompanhar, é sempre legal você separar ali um momento só com ela para que você consiga puxar ela junto com a galera. Então, não... Porque aí você acaba gerando o efeito contrário, né? Então, se a pessoa não está conseguindo acompanhar, geralmente ela se fecha mais naquela competência que você está querendo desenvolver. Então, é muito importante que você faça nesse sentido. Poxa, é um gap do meu time. Pô, por que não tratar em time para a gente crescer junto? É um gap individual. Só a Lari aqui precisa melhorar em comunicação. Então, eu vou tratar no one-on-one específico para ela. Porque daí você garante que você está desenvolvendo as pessoas da maneira certa. Fez sentido? Total, fez sim. Boa. Aqui, parte de gaps, né? Que você que fala sobre tomada de decisão, gestão da execução e outros parâmetros. Como a gente mensura testes ou análise ao longo do tempo. Então, aqui, Henrique perguntou.
Para a gestão da execução e tomada de decisão, a gente define, vai a liderança observando ao longo do tempo. Então, a gente não tem o hábito de aplicar testes, mas a gente tem, claro, por exemplo, KPIs que a gente acompanha, rotinas que a gente segue. Por exemplo, vocês têm reuniões, certo? Com o time de vocês, com a diretoria, enfim, na minha época tinha com o time do meu departamento, eu tocava projetos, então com o time de cada projeto, e aí cada projeto tinha um mentor, e às vezes eu acompanhava e tinha as reuniões de diretoria. Poxa, isso tudo precisa de rotina. Então, até uma pergunta que vocês colocaram aqui, que é como o Gente Gestão consegue trazer mais valor ali, né, para o time comercial. Uma das nossas funções é garantir que todas as rotinas elas estão sendo bem executadas. Então, por exemplo, gestão da execução. A partir do momento que eu tenho uma rotina bem estabelecida, eu tenho ali um planejamento organizacional. Aquela pessoa, ela executa bem aquela rotina que está bem definida para mim? Tomada de decisão sempre, a gente analisa assim, ó. Então, eu tenho uma decisão para tomar. Não necessariamente eu vou ter todas as informações necessárias para eu tomar aquela decisão, tá? Então, às vezes eu tenho, sei lá, 60% das informações necessárias, 80% das informações necessárias. Aquela pessoa, ela de fato toma decisão rápido e arca com as consequências da decisão dela, ou ela demora muito tempo para tomar uma decisão porque ela precisa minuciosamente analisar todos os fatos, o que não é ruim, tá? Às vezes, de fato, uma decisão ela é muito importante e você precisa minuciosamente analisar todos os fatos. Mas, às vezes, você precisa ter decisões rápidas. Então, na tomada de decisão, aquela pessoa sabe diferenciar os dois momentos? Poxa, essa era uma decisão que eu devia ter tomado rápido e como eu não tomei, eu gerei uma consequência muito grande. Ou essa era uma decisão que precisava ser muito minuciosa e como eu não fui a fundo na resolução do meu problema, eu errei na decisão que eu tomei. Então, é mais ou menos assim que a gente gere tomada de decisão e gestão da execução. Na gestão da execução, rotinas bem estabelecidas. A pessoa segue aquela rotina, ela é disciplinada, ela é organizada, se ela precisa ela tocar um assunto, como que ela se organiza para tocar aquele assunto, como que ela segue as rotinas já definidas pela EJ. Então, é nesse sentido que a gente não aplica testes, é análise de fato ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo você consegue perceber a mudança dentro daquela pessoa, né? Então, às vezes ela não era boa naquela qualidade, naquela competência, quando a gente começou a olhar isso nela. Mas ela se desenvolveu ao longo do tempo. Então, às vezes eu aplicar testes periódicos, eles não vão refletir a realidade. A gente acredita muito que é a análise qualitativa. E por isso que a avaliação 360 é tão importante. Porque você pega a percepção de todos os lados, que às vezes você como líder tem uma percepção totalmente diferente do par daquela pessoa. E aí você consegue pegar a percepção de todos os lados para conseguir fazer uma avaliação muito mais completa daquela pessoa. Fez sentido? Vou considerar que sim. Uma dica interessante também é quando você for avaliar a pessoa, sempre fazer anotações, né? Para não esquecer quando for fazer um PDI ou quando for dar um feedback one-on-one, né? Então é sempre legal anotar o comportamento ou as atitudes que a pessoa teve. Sim, é muito importante também que a gente tem alguns jargões, na verdade, mas feedback ele é baseado em fatos. Então, se você não souber apontar um fato que reflete aquilo que você está querendo passar de feedback, ele não é um feedback consistente, porque vai ser muito mais difícil para a pessoa perceber e entender de fato aquilo que você está querendo falar. Então, por exemplo, Mari, poxa, você não se comunica bem. Cara, isso não é um feedback que eu vou desenvolver a Mari. Mari, olha só, eu te dei inconsistente em comunicação esse semestre, porque, olha, nessa reunião você precisava passar esse direcionamento para o time e, poxa, o seu direcionamento foi muito evasivo, ele não foi claro, ele não foi objetivo, e isso prejudicou o andamento do projeto.
Então, sempre tem que ser pautado em fatos, um ou mais, mas pelo menos um bem marcante tem que ter, tá? E aí, o Léo também está perguntando como recuperar o engajamento de um membro. E aí, quais as melhores formas e boas práticas de recuperar esse engajamento? Léo, eu acho que assim, o recuperar o engajamento de uma pessoa, ela já é um passo à frente. O primeiro ponto é entender por que essa pessoa perdeu o engajamento. Então, o que ela tinha ou o que ela fazia que ela não tem mais e que ela não faz mais para que ela tenha mudado esse comportamento, né? Então, que ela tenha perdido ali a vontade de fazer o negócio. Ou como ela passou a perceber as coisas ao redor dela que também tenham feito ela mudar esse comportamento. Ou, às vezes, uma situação bem específica. Então, às vezes aconteceu alguma coisa ali muito pontual que deixou a pessoa extremamente desmotivada e ela perdeu o engajamento pelo negócio. Então, acho que a parte de recuperar o engajamento de uma pessoa, ela vem sempre muito atrelada a você entender profundamente qual foi o problema que gerou aquela perda de engajamento. Então, aonde foi o ponto que deu aquela virada de chave. E aí, a gente tem uma série de ações aqui que a gente coloca para recuperar o engajamento do time. Então, aí também recuperar o engajamento, assim, eu queria te dar uma receita de bolo. Mas, cara, é muito difícil dar uma receita de bolo que vá funcionar para todo mundo. Então, depende muito da pessoa que você está lidando e do time que você está lidando. Então, por exemplo, eu tenho pessoas no meu time, quando antes de vir para a gente de gestão, eu tocava a operação, né? Eu era do time comercial. E aí eu tinha gente que, cara, se eu desse uma porrada na pessoa, eu recuperava o engajamento na hora e falava, vamos, e morde a mesa. E era só eu falar, cara, assim, poxa, o que tá acontecendo? Ó, você entende o problema, e aí você dá o direcionamento, e aí eu sempre finalizava com ele, falava assim, puta, cara, mas eu acho que não sei se vai dar. Que você vai conseguir fazer desse jeito? Cara, a pessoa morde a mesa e vai na fé. Então, recuperar o engajamento, queria muito te dar uma resposta pronta, te dar uma receita de bolo, mas, infelizmente, eu acho que eu seria leviana. Eu acho que o principal é você entender o problema. Então, aqui no time comercial, acho que o comercial, ele é sempre é muito mais fácil perder o engajamento, assim, porque a gente lida muito com o não, a gente lida muito com a frustração do cliente ali o dia todo, né? Então, você recebe ali, sei lá, 15 nãos para ouvir um sim no dia. Então, é muito difícil. E aí, a galera, às vezes, perde engajamento. Cara, competição, aqui é um negócio que funciona muito bem. Mas, assim, negócio de tacar fogo e virar a mesa, de botar todo mundo numa live e ser gritaria. Cara, isso é um negócio que aqui funciona muito bem. Então, a galera, nossa, se engaja, compra. E aí, o mais importante de qualquer ação de engajamento que vocês forem fazer é vocês garantirem uma boa comunicação dessa ação, a frequência dessa comunicação. Então, você não pode lançar uma ação de engajamento e falar dela daqui a um mês e esperar que ela surta efeito. Então, por exemplo, quando a gente lança competição dentro do time, e às vezes a gente faz competição regional, a gente bota 450 pessoas para competir entre si, ou a gente forma times, que é para incendiar mesmo o negócio, a gente faz, cara, comunicações 2 vezes por semana. Então, às vezes a gente faz vídeo, a gente faz live, lança no grupo, faz uma imagem, faz figurinha. Agora tem figurinha, né? O máximo. Mas antes a gente fazia meme. Então, faz meme da pessoa, faz meme do time, faz provocação. Então, acho que aqui a competição funciona muito bem. Mas a melhor forma de você recuperar o engajamento de qualquer pessoa é você, de fato, entender o porquê que ela perdeu esse engajamento. Porque senão qualquer ação que você vai fazer, ela não vai surtir o efeito que você espera. E aí a frustração vai ser sua, né? Que você não entendeu de fato qual era o problema, qual era a causa raiz. Eu acho Boa? que Faz sentido? faz bastante sentido, Lari. Só para complementar também, eu acho que é bem isso que você falou. Conhecer o time, conhecer o que motiva as pessoas,
conhecer o que a pessoa gosta e, junto com isso, fazer um link com o resultado que você quer chegar, né? E aí, com certeza, o engajamento ele vai ser positivo, né? Então, a dica principal é conheça o seu time, entenda as pessoas que fazem parte, o que elas gostam, o que motiva ela, e junta com o resultado que você quer chegar e, com certeza, vai dar bom. É isso. Eu acho que eu li todas as perguntas. Aí eu não sei se vocês querem lançar mais alguma. Quem tiver uma pergunta sobre o áudio ou mandar na caixa em texto. Então, podem perguntar, aproveite Tem esse à momento. vontade. Chegou uma aqui, Lari. Eu não entendi. Boa. Maria, o que a gente coloca aqui como one-on-one, né? Então, o one-on-one, ele é um momento super especial entre o líder e o liderado, ou a pessoa que é responsável por desenvolver uma outra pessoa, no qual você vai criar uma conexão, porque quando você tem um time, quando você é líder de um time, é muito importante que aquelas pessoas, elas corram por você, mas que elas corram por qualquer coisa. Então, o vínculo com você, ele tem que ser bem forte. Se a pessoa do seu time, ela correr por você, você atinge qualquer resultado que você conseguir. Então, esse é o momento de você criar esse vínculo, e ele é muito importante para você conseguir desenvolver as pessoas profundamente no individual. Porque, às vezes, as pessoas, elas têm pontos de desenvolvimento diferentes. Então, quando eu faço one-on-one, por exemplo, o Pedro é meu líder. Então, o Pedro vem fazer o one-on-one comigo. Pô, todo mês, Lari, a gente vai conversar. É muito importante que você tenha claro quais são os pontos que você quer abordar. Então, poxa, Lari, eu quero entender qual é a sua percepção dentro da EJ, como você tem visto os seus desafios, as suas entregas, o que você tem aprendido aqui. Eu quero traçar um plano de desenvolvimento para aquilo que você quer aprender, quer se desenvolver, ou que eu, como líder, vejo que é importante para você se desenvolver, para que você atinja cada vez resultados melhores e aprenda cada vez mais. Fazer esse alinhamento de expectativa. Já respondo, eu me distraio fácil. Fazer esse alinhamento de expectativa. Então, poxa, o que eu espero de você como líder, e muito importante, o que você espera de mim como liderado, para que a gente esteja na mesma página, e traçar ações para o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, é você acompanhar no individual como é que aquelas pessoas estão, se elas estão gostando do que elas estão fazendo, se elas não estão gostando, como que elas podem melhorar, e quais são as ações que a gente pode ter ali em conjunto para desenvolver aquela pessoa. Então, o one-on-one, ele é um momento de criação de laços, fazer um check da felicidade da pessoa e desenvolvê-la. São os 3 pontos principais que a gente usa o one-on-one aqui dentro da escola. Faz parte do PDI. O one-on-one, ele é um ótimo momento para você fazer follow-up do PDI. Então, é ali o momento individual que você tem para discutir o PDI com aquela pessoa. No final do dia, todo PDI, ele é o one-on-one, né? Porque você tem que fazer ali o follow-up das ações que você está fazendo. Se você está fazendo, o Pedro está fazendo um PDI comigo, quando a gente vai discutir o resultado daquele PDI ou o andamento dele ao longo do processo, isso é o one-on-one. A única coisa é que a gente acredita essa parte de laços. Então, de criar esse vínculo e de entender se a pessoa tá bem, se ela tá legal, se ela tá bem na vida. Cara, se tá tudo bem em casa, ainda mais num momento como esse, né, que a gente tá vivendo. Poxa, como é que estão as coisas aí? Sempre pergunto, pô, a família tá bem? Aqui eu viro e mexe, ligo para um dos líderes que eu ajudo a olhar e falo, pô, e aí, como é que tá? Como é que tá a esposa? E o filhão? Como é que tá? E aí, como é que estão as aulas online? Pô, tá difícil, né? Então, assim, ter esse momento de vínculo mesmo. Tá difícil pra caramba a aula online de criança, gente. Se vocês estão achando que tá difícil, imagina uma criança de 6 anos. Então, assim, não tá fácil para essa turma.
Mas aí, deixa eu ver aqui. Faz sentido a união do one-on-one com a reunião de acompanhamento de PDI de um membro de gente de gestão faz? Imagina, Má. Então, no caso, seria uma reunião entre o gerente do time mais um membro de... Tá, legal. Como é que a gente faz aqui, tá? Então, acho que para uma empresa pequena, Gabriel, às vezes a EJ, sei lá, tem, não sei, tem EJ de 30 membros? Sim. Então, às vezes, assim, dependendo do tamanho do time de gente de gestão, vocês conseguem acompanhar os one-on-ones de todo mundo. Mas pensa que você ali vai precisar investir um tempo. Como é que a gente envolve o gente gestão dentro da rotina de one-on-one aqui na Estônia? Eu sou a responsável por garantir que essa rotina está sendo bem executada. Então, quais são os pontos principais? Cara, aquela pessoa que de fato está precisando de ajuda, a pessoa não está indo bem. A gente precisa desenvolver aquela pessoa. Então, a gente participa do one-on-one para garantir que o líder está executando bem aquela rotina. Então, a gente é o guardião das boas práticas. Eu tenho que ali garantir que está todo mundo fazendo o negócio direito. Só que eu sou uma. Então, por exemplo, eu cuido de 9 líderes aqui na Estônia. E aí a gente vai fazer as calibrações da AVD dentro dos times de liderados daqueles líderes. E a gente tem que fazer isso em uma semana. Eu não consigo acompanhar as 9, porque eu sou uma. Mas eu preciso acompanhar algumas para garantir que aquela gestão, que aquela rotina está sendo bem executada. E corrigir sempre que necessário. Então, a principal função do gente gestão é ele ser o guardião do desenvolvimento das pessoas e da manutenção das rotinas. Eu não vejo numa empresa grande o gente gestão conseguindo participar de todos, mas ele pode ter um critério claro. Poxa, eu vou participar das pessoas que estão precisando de mais desenvolvimento. Então, para ver como é que o líder está desenvolvendo aquela pessoa. E também eu vou participar das pessoas que são top performance, porque todo mundo precisa ter PDI e one-on-one. A gente não pode acreditar que só quem está indo mal precisa de ajuda. Quem é muito bom também precisa desse momento de atenção, porque senão isso gera falta de engajamento. Pô, eu sou bom, faço meu trabalho direito, tô agregando para a EJ e ninguém olha para mim, ninguém faz o one-on-one comigo. Cara, isso gera um desestímulo na pessoa, então a gente não pode deixar isso acontecer. Mas por que o gente gestão participa desse one-on-one, da pessoa que é top performance? Porque eu quero aprender o que ela faz, para eu ir lá e replicar com os outros. Então, como eu sou a guardiã da rotina, eu preciso aprender o que é muito bom tá fazendo para eu conseguir replicar para todos os outros e garantir que eu mova todo mundo de estágio e garantir que quem não está indo muito bem, quem está com dificuldade, esteja sendo ajudado com qualidade naquele momento. Então, não vejo participando de tudo, vejo gente gestão criando critérios claros e fazer a garantia de que essa rotina está sendo bem executada. Boa? Boa, boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Gente, eu Não? falo por mim mesmo, que vocês deixarem. Se vocês perguntarem, eu vou falando. Eu não tenho pressa, não. Boa, não mesmo? O momento foi fantástico, foi incrível, foi uma aula fantástica. Muito obrigado mesmo. Por favor, mandem perguntas também. E, eu vou mandar todo o materialzinho para vocês. Vou mandar o feedback também para vocês colocarem. Guardiões, mandem pro time que estava aqui, que está aqui no caso, para responder também. Mas aproveita esse momento, mandem pergunta. A gente tem muito tempo ainda. Então, pode aproveitar. Eu acho que se não tiver mais nenhuma, dá para a gente encerrar. A gente está até perto do horário, na verdade, de encerrar o conteúdo. Vou fazer um ano na J, validei muita coisa e ainda surgiram novas ideias. Fico que bom. muito feliz. E mantenha essa prática. É muito relevante a prática de one-on-one, gente. Às vezes a gente acha que, poxa, é um momento ali que é muito simples, né?
mas o valor percebido para a pessoa que está recebendo o one-on-one, cara, é um negócio incrível, de você de fato ali prestar atenção, a pessoa se sentir valorizada e ver que tem alguém que se importa genuinamente com o crescimento e com o desenvolvimento dela de alguma forma. Então é extremamente importante. Não precisa ser... Tem gente que faz semanal, tá? Eu faço... Não fazia, inclusive, estava refletindo ontem e já liguei para o meu chefe e falei, e quero um one-on-one semanal, porque estou com um desafio e preciso de ajuda. Então, é muito importante e o one-on-one, ele não precisa ser um negócio engessado. Às vezes, com uma pessoa do teu time, tu faz semanal, com outra pessoa você faz quinzenal, com outra pessoa você faz mensal. Mas é muito importante que a gente tenha esses momentos de conversa. Fiquei muito feliz com o comentário, gente. Feliz de ter ajudado. Novamente, foi fantástico o conteúdo, deu para tirar muitos insights, aprendi muita coisa, tanto de PDI, o one-on-one, eu aprendi muita coisa. E eu acho que o pessoal, pelos comentários, gostaram muito também, então, muito obrigado, Lari, muito obrigado, Marina, por esse momento fantástico. Eu espero que, além, esse conteúdo não foi só para venda, foi para a EJ como um todo, com todo o time. Então, foi um momento fantástico, algo que vai agregar muito, tanto para a vivência da EJ, quanto para a vida em si, para conversar com as pessoas, do one-on-one mesmo. Então, muito obrigado mesmo, sincera, foi uma das coisas fantásticas dessa noite. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade. De verdade, fico muito feliz quando a gente consegue agregar de alguma forma na vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês hoje. E se vocês tiverem mais dúvidas, sintam-se à vontade, me procurem. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo, eventualmente, assim, 2, 3 dias no máximo, dependendo da correria. Mas sintam-se à vontade, me manda um WhatsApp, me manda um alô. A gente está super à disposição para ajudar vocês com insights, com ideias. A gente está aqui para contribuir. Acho que até agradecer, Lari, você, Marina, por hoje. Acho que muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aqui hoje. Uma experiência incrível, assim, poder compartilhar algumas ideias fantásticas. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. Só colocar em prática agora, hein? São líderes que fazem, não só líderes que falam. Então, vamos colocar tudo na prática, vamos desenvolver pra caramba o nosso mão na time. massa. É isso Boa. aí. O pessoal já tá saindo. Novamente, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Adorei participar com vocês. Tô ficando aqui. Só sério mesmo.